Ladakh, o pequeno Tibete, é cercado pelas montanhas mais altas do mundo, Himalaia e Karakoram. Vasta região do Planalto tibetano cobre 100.000 km², como a Áustria. Chamada Terra da Lua pelo deserto e rochas, e Terra dos Lamas pela presença religiosa. O Ladakh é politicamente anexado à Índia e faz parte do estado de Jammu e Caxemira, um dos 16 da União Indiana. Faz fronteira com Tibete, Paquistão e Ásia Central Chinesa. Ladakh é isolada, com altitudes entre 2.500 e 7.000 metros. Acessível pela Caxemira via Passo Sogila, 4.500 metros, e pelos vales Shyok e indo ao Tibete. Esta terra, que em aparência é desolada e estéril e se apresenta como um imenso planalto desértico, é, no entanto, repleta de fascínio. Este fascínio surge de seus silêncios profundos e dos contrastes cromáticos do azul do céu, quase sempre límpido e claro. Em contraste, as cores incríveis e variadas das rochas e da areia dos vales se opõem ao verde extraordinariamente intenso dos oásis que surgem, súbitos e luxuriantes, em meio a tantas rochas. A vida no Ladakh gira em torno de águas de geleiras que alimentam o Indo, rio asiático que nasce no Tibete, jovem após 500 quilômetros. O Indo corre por colinas íngremes, expandindo em planícies e irrigando campos ao longo de suas margens. Isso permite cultivar árvores frutíferas, grama e vegetais, criando oásis habitáveis. A importância das águas no Ladakh é crucial devido ao terreno árido. O Himalaia bloqueia nuvens, causando clima frio e seco. Dificilmente a chuva atinge 50 milímetros em um ano e quase nunca neva. A falta de oxigênio nessas altitudes e as temperaturas contribuem para dificultar as condições de vida no Ladakh. Há verão quente até 33 graus Celsius e inverno longuíssimo e muito frio. No inverno, a temperatura média cai para 25 graus negativos. Isso decorre da latitude tropical em altitudes elevadas. A agricultura é possível a 4.000 metros, mas só os mais fortes sobrevivem. Ladakh, com 100.000 habitantes, tem um habitante por quilômetro quadrado. As suas tradições culturais exercem um fascínio não menos profundo no Ladakh. Geografia e política mantiveram Ladakh desconhecido do Ocidente por muito tempo. Ladakh abriu-se ao turismo em 1975, revelando-se. Surgiu a característica histórica peculiar deste país: ser um testemunho vivo da antiquíssima civilização tibetana. Modo de vida e religiões puras, quase extintas no Tibete pela China.
A grande maioria da população do Ladakh é formada pelo grupo étnico tibetano, com traços mongóis, rosto redondo e plano, baixa estatura, pele amarelada e quase sempre muito magros. Diversos tipos humanos indicam os eventos históricos passados. A noroeste vivem grupos de origem indo-europeia, assim como os Baltis, que são muçulmanos, mas de língua tibetana. Historicamente, o Ladakh foi conquistado por tibetanos entre os séculos VIII e X depois de Cristo. Foi um reino independente do Tibete politicamente, mas idêntico em idioma e cultura. Por um breve período, em meados do século XVII, o Ladakh foi a potência predominante na parte ocidental do Himalaia. O reino declinou e, em 1834, tornou-se um distrito indiano sob a Inglaterra. Em 1948, o Ladakh integrou-se à União Indiana como parte de Jammu e Caxemira. L'amministrazione del Ladakh attualmente. Um vice-comissário nomeado pelo governo da Caxemira administra a região, que elege deputados para o parlamento local e para a Câmara da União Indiana. No plano econômico, o Ladakh é em grande parte caracterizado por um sistema de produção, consumo e trocas absolutamente elementar e arcaico, fortemente ligado ao ritmo da pecuária e da agricultura. O escambo ainda é usado por nômades nas áreas altas e íngremes. A economia local foca na criação do iaque, um robusto bovino tibetano de porte notável e com grandes chifres. Os Ladakhs dizem que o iaque é o animal mais útil do mundo. Ele é o melhor transportador em terrenos difíceis. Bebemos seu leite. Usamos seu esterco como combustível. Comemos a sua carne. Guardamos iscas de fogo nos chifres. Com os seus cascos fazemos cola. O seu pelo é fiado e tecido. Ladakh, guardião de cultura ancestral, exibe por toda parte sinais de uma religião, que permeia todos os aspectos da vida. São os sinais do budismo lamaísta, rico em elementos simbólicos que indicam a contínua transição do plano sensível para o espiritual e vice-versa. Longuíssimas filas de bandeiras de oração, que simbolizam o fluir da vida e a energia espiritual invisível que pode ser liberada da matéria, frequentemente cruzam vales inteiros. Nelas, há orações escritas que, vibrando ao vento, repetem ao infinito sua eficácia mágico-religiosa. O budismo foi introduzido no Tibete entre o 7º e o 8º século depois de Cristo e, de lá, chegou a Ladakh por volta do 10º século, proveniente do planalto indo-nepalês original, onde, entre o final do 6º e o início do 5º século a.C., o príncipe Gautama Siddhartha Sakyamuni, conhecido como Buda, realizou sua pregação. Buda significa o despertado, o iluminado. Em um contexto religioso de politeísmo exacerbado, como o da tradição hinduísta primitiva, Buda introduziu uma religião cujos princípios afirmam que cada ser humano é capaz de conquistar a salvação. O indivíduo deve apoiar-se em suas faculdades cognitivas e na vontade, não em rituais ou na intervenção dos deuses. Em Ladakh, como no Tibete, o budismo encontrou uma religião pré-existente animista e mágica. Essa era a religião Bon. O encontro entre a antiga religião Bon e o budismo
resultou no lamaísmo. Nessa vertente, elementos rituais entre o mágico e o religioso ganharam amplo espaço. A ideia do prolongamento da vida além da morte e do retorno periódico à condição humana é constantemente evocada através do simbolismo de objetos, figuras e sons. Símbolos estão em coisas nas ruas, vilarejos e até no deserto. É um jogo infantil que evoca conceitos sérios e profundos. O povo de Ladakh acredita em forças obscuras e potências invisíveis, boas ou más, que podem protegê-lo ou ameaçá-lo. Mantras são essenciais para invocar o bem e afastar o mal. Trata-se de uma fórmula sagrada, muitas vezes de significado obscuro, cuja eficácia propiciatória é garantida por sua perfeita execução. Essas fórmulas místicas decoram pedras chamadas mani, formando muros longos. O mantra mais frequente é Om Mani Padme Hum. Tibetanos dizem que caiu do céu no 5º século antes de Cristo. L'espressione Om Mani Padme Hum Tem caráter augural, ganhando significados profundos na mística. Apenas Mani, joia e Padme, flor de lótus, são traduzíveis. Omen e Ueme não têm significado literal, mas valor simbólico incomensurável. No conjunto, a fórmula representa uma saudação e uma invocação, significando salve, ó joia na flor de lótus, ou seja, salve a ti, Buda, a joia, colocada no mundo e simbolizada pelo lótus. Nos difíceis caminhos das altas montanhas de Ladakh, é possível encontrar o Shorten, uma palavra que significa apoio ao culto e que se refere a cenotáfios de base quadrada com uma cúpula. Originalmente, os Shorten eram destinados a conservar relíquias dos principais discípulos de Buda, ou seja, de homens que haviam progredido no caminho da iluminação, cujas cinzas eram misturadas com argila e moldadas em forma de estatuetas de Buda. Em Ladakh, Shorten são símbolos com textos, imagens ou relíquias veneradas. Cada estrutura da construção simboliza, desde o plano inferior da base até a parte superior da cúpula, os 5 elementos cósmicos: terra, água, fogo, vento e ar. É a única forma de tumba encontrada em Ladakh. Não há cemitérios em Ladakh, pois o solo duro impede enterros. Cremar é para poucos, pois lenha é escassa e valiosa. Corpos são levados a picos de montanhas, desmembrados e deixados para aves de rapina. A oração, por assim dizer, materializada, é constantemente encontrada também em estruturas mais ágeis e portáteis. O moinho de oração é um instrumento individual usado quase sem parar. Trata-se de um cilindro de madeira ou metal que gira em torno de um eixo contendo uma fórmula sagrada, ou seja, um mantra. Ao imprimir um movimento da direita para a esquerda, é possível objetivar a intenção de oração representada pela fórmula. O movimento mecânico substitui, assim, o ato da oração, agindo com sua própria e intrínseca eficácia. Além de portáteis, os moinhos ou rodas de oração também podem ser fixos, inseridos em nichos nas paredes de casas e monastérios. Nesses casos, podem ser de grandes dimensões e conter dezenas ou centenas de pequenos pedaços de papel, cada um com um mantra escrito. O rosário, feito geralmente com ossos humanos trabalhados, é outro instrumento de oração, uma espécie de sistema contável de aspecto não muito diferente do rosário da devoção cristã.
Um altíssimo e policromo shorten guarda a entrada de Leh, a capital de Ladakh, situada a 3.500 metros de altitude, uma pequena cidade em um vale à direita do rio Indo. O centro é dominado por uma colina, em cujo topo se erguem no céu o Palácio Real, abandonado desde que Ladakh perdeu sua independência, e um mosteiro quase inacessível. As ruas centrais de Leh são ocupadas por um grande bazar, onde milhares de quinquilharias antigas e modernas são expostas em uma desordem colorida que fascina. A vitalidade do lugar é revelada pela diversidade de pessoas, apesar do fim do tráfego de caravanas com a Ásia Central e o Tibete. Predominam tibetanos, mas há muitos muçulmanos da Caxemira. No mercado de verduras, as camponesas, com seus trajes gastos e desbotados, agachadas atrás de pequenas cestas, oferecem aos passantes produtos da terra. Alguém sorri, alguns se esquivam e em todos há serenidade e um ingênuo senso de curiosidade pelo que o cerca. A negociação ocorre sem aparente participação emocional, como se cada um colaborasse na execução de um ritual coletivo realizado, segundo os cânones estabelecidos pela tradição. Este povo pacífico preserva a solidariedade humana contra forças naturais adversas. Violência é desconhecida nesta sociedade sem prisões. Há poucas delegacias. Controvérsias são resolvidas por arbitragem aceita. Vigilância militar indiana sublinha a proximidade das fronteiras com a China. Turistas não podem se afastar um míglio da estrada principal ao norte, em direção à fronteira. Os poucos hotéis da cidade oferecem hospitalidade simples e culinária chinesa, com pratos como espaguete caseiro, tortelones e tsampa. Os ladaques vestem trajes tradicionais, destacando longas tranças enroladas em lã e chapéus coco com abas voltadas para cima. De fato, às mulheres é proibido o corte de cabelo para fins exorcísticos. Os sapatos também são de lã. Em circunstâncias especiais, a mulher ladaki usa como cocar uma longa tira de tecido pesado, coberta por joias de prata, turquesas e corais. Entre as construções e símbolos religiosos do Ladakh, os mosteiros, chamados gompas, são os mais significativos. Os gompas são verdadeiras cidadelas, organismos complexos e grandiosos no centro da vida religiosa, cultural e social de Ladakh. Eles surgem em locais isolados, sobre rochas altas
e no topo das montanhas que separam os vales. Contra a natureza hostil, estas construções expressam a força do espírito e o primado da vida espiritual sobre a realidade física. Os gompas são concebidos arquitetonicamente, não como um único edifício com dimensões e estrutura traçadas a priori, mas sim como um organismo destinado a crescer, ainda que com uma lógica interna própria. O complexo se expande na base da elevação com habitações de leigos que cultivam terras da comunidade religiosa. A ordem das construções, sempre em forma de paralelepípedo, segue critérios precisos de orientação espacial e até mesmo as cores possuem um valor simbólico. Sob os telhados, uma faixa de juncos vermelhos escuros serve para afastar influências malignas. Nas fachadas brancas, janelas com incrustações de madeira turquesa têm propósito propiciatório. Os telhados do mosteiro, sempre planos, são constituídos por amplos terraços ricos em símbolos sagrados, que evocam a presença dos Dharmapala, espíritos protetores e guardiões da religião, e dos locais de oração. Há uma sucessão de grandes pátios, claustros com pórticos, pequenos pátios, terraços, ruelas e passagens internas que conduzem às celas dos monges, às salas de reunião e às salas da biblioteca, onde são custodiados os sagrados textos do Kanjur. O corpo doutrinal do budismo tibetano está contido nos 108 volumes do Kangyur, que compreendem a tradução do sânscrito para o tibetano de obras consideradas a revelação do Buda. A estes se juntam 225 volumes do Tanjur, com comentários e obras filosóficas não reveladas. Volumes com folhas soltas, de papel sem problemas de conservação. São guardados entre tábuas pintadas. A vida dentro do mosteiro se desenrola inteiramente segundo um ritual onde cada som, cada gesto e cada elemento da realidade física, cores, objetos, ambientes, estão envolvidos no simbolismo da liturgia. A matéria se dissolve no espírito. Nas capelas, os monges se recolhem para a oração individual. Boa parte do tempo é dedicada à meditação sobre os textos sagrados e à concentração, favorecida pelo som de instrumentos musicais. Conhecimento budista e energias psíquicas do tantrismo se fundem no misticismo lamaísta. Encontram-se tancas, bandeiras do templo e imagens pintadas. As peças são feitas em tecido ou papel, com molduras de seda. As capelas, imersas em uma penumbra que acentua sua intensa sugestão, estão cheias de objetos de culto, mobília e instrumentos litúrgicos, sempre necessários para uma rigorosa execução do rito. Estátuas de madeira, bronze e ouro representam divindades.
Máscaras aguardam nas paredes para danças sagradas em períodos fixos do calendário tibetano. Dominantes são as figuras dos Budas, mencionados no plural, pois no budismo indiano que penetrou no Tibete, a figura do Buda como personalidade histórica quase se dissolveu. Ela é substituída por um grupo de 5 Budas que representam aspectos da essência última e inefável das coisas, aos quais se juntam, como emanações menores, uma multiplicidade de outros Budas, ou seja, indivíduos que atingiram o estado de budidade. Cinzas de lamas falecidos são guardadas em relicários de ouro e prata. Numerosas são também as fileiras de taças de prata cheias de água para implorar a chuva, de lâmpadas cujo combustível é a manteiga de iaque, e de tigelas com ofertas de leite, cevada, manteiga, açúcar, melaço e mel. Torm, montículos coloridos de farinha e manteiga, são utensílios do culto. Além do Buda, há muitas outras formas, humanas ou humanoides, em atitude dinâmica, com 1000 expressões, muitas vezes zombeteiras, terrificantes e monstruosas. Espíritos hostis convertidos protegem a religião. São justamente os Dharmapalas os protetores da lei. A cozinha monástica é vital para ritos e para as relações entre monges e a população. De fato, é na cozinha que os frutos da terra, a manteiga e os animais são levados ao mosteiro como tributos e, por outro lado, os lamas retribuem praticando amplamente a hospitalidade. A autonomia de fato de que o Ladakh ainda desfruta permite a manutenção de uma tradição hierocrática que unifica os costumes civis com os religiosos. A população nos arredores do mosteiro sofre fortemente a influência dos monges, que exercem uma autoridade de ordem não apenas espiritual, mas também social, coordenando a vida da comunidade e recebendo as ofertas. Mosteiros possuem terras vastas, onde camponeses trabalham em relações quase feudais. Manutenção dos mosteiros é garantida por contribuições regulares, dependendo do relacionamento. Rendas e contribuições em bens também vêm das famílias dos noviços, as quais devem prover o seu sustento. Em compensação pela renúncia à herança, os monges adultos também podem receber rendas. Ser monge Nadak significa pertencer à classe social mais poderosa e também mais numerosa. Cerca de 10% da população são monges, com aproximadamente 100 monjas. A castidade de muitos monges e a escassez de recursos limitam o crescimento populacional da Decca. Monges oferecem serviços religiosos em momentos cruciais da vida: nascimento, casamento, morte e viagens. São também exorcistas, astrólogos e peritos em saberes tradicionais e vida social.
Particularmente significativa é a sua atividade como médicos, na qual o elemento terapêutico está enquadrado no ritual mágico-religioso. O comércio, especialmente de objetos sagrados para turistas, enriquece os monges na Atac. Nos mosteiros existe uma rígida distinção de grau e de funções. Os jovens noviços, crianças e adolescentes destinados pelas famílias a seguir a carreira de monge são denominados Ketsu. Cada noviço é confiado a um monge que atua como seu tutor e mestre de vida espiritual, a quem as famílias devem enviar o tributo acordado, que varia caso a caso. Famílias ricas escolhem mestres prestigiados com suas generosas ofertas. Jovens pobres completam tributos com serviços domésticos. A carreira deles é quase totalmente determinada por esta situação original. Na hierarquia conventual, reflete-se assim, no nível adulto, a diferença de classe que existe entre as crianças. O monge comum é o trapa. Não estuda textos sagrados, dedica-se a trabalhos manuais. Sua posição é comparável à dos irmãos leigos das ordens religiosas cristãs, que não celebram missa e não têm direito ao título de padre. Os lamas, ou seja, os superiores, são os monges dedicados ao ensino, à meditação, ao aprofundamento dos textos sagrados e à arte. Este é o modelo Ambrosinite. Do ponto de vista espiritual, o superior do convento é um abade Kempo ou uma encarnação tulku de alguma grande personalidade. No topo da hierarquia do lamaísmo está o Dalai Lama, que até 1951 também detinha o poder político no Tibete e atualmente vive na Índia, tendo sua posição sido comprometida pelo advento do maoísmo chinês. Interessante é o sistema pelo qual, após a morte do Dalai Lama, procede-se à identificação da nova reencarnação. Comissão especial, vendo profecias, escolhe novo Dalai Lama. Crianças nascidas após 49 dias da morte do anterior, com sinais de vidas passadas e marcas do oráculo, são escolhidas. Budismo chegou ao Tibete por mago indiano Padmasambhava, fundador dos Chapéus Vermelhos, monges liberais que bebem álcool e podem casar. No final do século XIV, uma reforma dos costumes monásticos foi realizada por Tsongkhapa, che diede origine alla setta dei berretti gialli, rigorosamente legati al celibato e alla rigida osservanza delle regole morali. Ad essa appartengono i Dalai Lama. La vita sociale del Ladakh si svolge tuttora in un contesto economico immobile, strettamente condizionato dalla situazione geografica e climatica. Ogni famiglia si organizza in modo da produrre tutto il proprio fabbisogno, dal nutrimento al vestiario alla costruzione della propria casa. L'agricoltura è la principale occupazione di questo popolo. I lavori dei campi vengono svolti durante la breve estate. Dopo aver seminato nei lunghi solchi tracciati con l'aiuto degli zoo, incroci tra vacche e yak,
I Ladakhi attendono la maturazione dell'orzo e del grano che avviene in un tempo sorprendentemente breve, grazie al clima dei tropici. Si può avere infatti un raccolto nel breve giro di 2 mesi. Nell'irrigazione dei campi, fatta con poca acqua e con attrezzi primitivi, c'è tutto un amore rituale, eco di un'antica fatica che si ripete nei secoli con gli stessi lenti gesti che sfidano la minaccia del deserto che circonda le zone coltivate. Quando il piccolo campo è giallo di cereali maturi, comincia l'opera di raccolta che viene fatta sempre con l'aiuto delle sole mani. Quindi, vicino agli allegri filari di covoni, inizia il lavoro della trebbiatura che è come una vera e propria festa ritmata dai canti dei contadini. Vacche, zoo, asini e yak girano a ritmo ossessivamente regolare su un fondo preparato in anticipo e perfettamente levigato, calpestando il frumento. In ogni momento dell'attività si ritrova l'eco di rituali antichi in un'area popolata di canti di incitamento agli animali. A sera, mentre sull'aia ancora girano lenti e instancabili gli yak, vicino alla casa si fa un po' di musica. Le parole della canzone sono semplici, come sono semplici i gesti della danza e la linea melodica musicale. Il cielo là in alto è un anello. Não é um anel, é um espelho. O anel, o espelho, é um círculo brilhante. 1 ou 2 dançam, venham à frente. Dancem, não haverá desgraça nem infortúnio. Que todas as desgraças e os infortúnios atinjam o inimigo odiado. E que toda a fortuna chegue à nossa querida família. Fonte de vida e trabalho. Pastoreio nomade assegura laticínios e lã valiosa mesmo em grandes altitudes. A lã é essencial para tecidos, feitos pelos próprios Ladakh. Nos momentos livres do trabalho agrícola ou enquanto descansam da dura caminhada pelos íngremes caminhos da montanha, os Ladakh fiam a lã por milhares de metros de fios finos, que são depois recolhidos nos teares para o trabalho de tecelagem, também executado de forma primitiva.
Mas também nesta atividade, assim como nas outras, o povo Ladakh nunca está sozinho. Cada ação parece ser coletiva, realizada com a serena participação de toda a família. Chá com manteiga e bebidas interrompem o trabalho. A terra, que provê aos Ladakh os meios de subsistência, também oferece o material essencial para a construção de suas casas. É a única matéria-prima que qualquer um pode obter facilmente quando desejar, como o tijolo, feito de terra amassada com água e secado apenas no calor estival. Quem constrói casa faz os tijolos e a edifica sozinho. A casa Ladakh possui características arquitetônicas tipicamente tibetanas. Em um pátio central ficam os quartos, os dormitórios, os depósitos onde forragens são guardadas e a cozinha, todos no andar superior, com acesso por uma escada curta. No térreo vivem os animais, exceto os de pátio, que têm um alojamento privilegiado na despensa da cozinha. A cozinha é o verdadeiro centro da casa, onde as mulheres passam grande parte do tempo preparando a refeição tibetana, simples e essencial à base do prato típico, o zampa, composto por chá salgado, emulsionado em um cilindro de madeira apropriado, com manteiga e farinha de cevada torrada. Hoje, adicionam-se arroz, vegetais, damascos, maçãs e, às vezes, carne. A carne deve provir apenas de animais mortos acidentalmente ou de morte natural, sendo considerada uma atitude reprovável mandar matá-los propositalmente para se alimentar de sua carne. Uma escada de madeira leva ao terraço, teto, onde fica o deus protetor da casa. Em celeiros, mulheres torram cevada para fazer chang, cerveja local de baixo álcool, usada em rituais como casamentos. O sistema econômico de Ladakh se baseia na unidade do grupo familiar. Com esse objetivo, vigora a poliandria em Ladakh. Para evitar o fracionamento da propriedade dos poucos terrenos e dos animais, apenas o filho mais velho pode se casar e herdar. Seus irmãos podem escolher entre deixar a casa sem herança, seguir a carreira monástica ou permanecer em casa sem formar uma família. Nesse caso, eles poderão, como verdadeiros maridos, desfrutar do mesmo leito do irmão mais velho, que será naturalmente o pai de todas as crianças que nascerem. Em famílias com só filhas, a mais velha escolhe o makpa, que divide a cama com as irmãs mais novas sem direitos à propriedade. O sistema social de Ladakh, até então limitado a um plano de produção artesanal e indústria repetitiva, carente de complexidades tecnológicas, está atrelado a uma forma de intercâmbio elementar que não demanda categorias profissionais muito elevadas. A cultura ligada à religião vinha dos mosteiros.
Monges ensinavam sob pedido, mas hoje o governo da Caxemira mantém escolas fundamentais e médias. Nessas escolas, além do tibetano, ensina-se o hindi, língua oficial da União Indiana, e o inglês. 9, 10, 11. Os alunos sentam-se na escola de pernas cruzadas. Não usam papel caro, feito à mão, preferem lousas pequenas, onde escrevem com caneta em giz líquido. A frequência custa 3 rúpias mensais, preço de pouca verdura. A disciplina é bastante severa, como aliás toda a educação que constantemente aponta o esforço e o sacrifício como caminhos para a elevação espiritual. A cultura Ladakh, tanto em sua acepção intelectual de elementos derivados das tradições literárias e históricas, quanto em sua acepção antropológica de um complexo de modelos operantes na vida social, constitui um todo orgânico onde não é possível traçar um limite entre o que pertence à religião e o que se refere à realidade profana. A religião é, em todo caso, aquilo que dá sentido a cada aspecto da vida e define suas normas, conferindo um caráter ritual a cada momento da existência individual e coletiva. Mas em que consiste a essência dessa concepção religiosa do mundo? Este é o mundo da ilusão. A vida é um sonho. Tudo que nasce, morre. O inverno chegará, e as flores, assim como a beleza, murcharão. Somente o caminho do Buda conduz à vida eterna. Nesta antiga oração está um pouco contida a essência do pensamento budista. O homem himalaio, acostumado a viver em um ambiente de beleza tão selvagem, nos desertos ilimitados, tão próximos do céu que parecem fazer parte dele. Essa pessoa, acostumada à vida essencial, confiava no Buda, que via o mundo e a vida como dor e ilusão, fonte de desejos. Essa dor é causada pelo samsara, a contínua sucessão de renascimentos após a morte. Para a purificação total, o nirvana, essa cadeia de sofrimento, deve ser interrompida. É um estado de saída do ciclo, uma condição absoluta onde cessa toda contraposição entre bem e mal, ou mesmo entre ser e não ser. Em síntese, o budismo surge como uma doutrina que visa a indicar ao homem o caminho para este resultado, através da eliminação do egoísmo, do ódio e da ilusão, em contraposição à pré-existente religião bramânica que se apoiava na contínua intervenção dos deuses. O budismo, ao negar também um princípio anímico onipotente, afirma-se como uma espécie de humanismo, defendendo a possibilidade de cada indivíduo alcançar a salvação por si mesmo, acentuando o elemento humano do conhecimento e da vontade. O Buda, portanto, ao recusar a fé em um Deus onisciente e onipotente e negar a existência substancial tanto do corpo quanto da alma, que ele considerava complexos de elementos em contínua mutação e impermanentes, via o renascimento individual não como uma transmigração de almas para outros corpos, mas sim como a passagem do karma de um ser a outro. O karma representa a ação humana e seu respectivo fruto, seja ele positivo ou negativo. E é justamente de sua qualidade que depende a condição em que se deverá renascer, pois não se nasce de um nada misterioso, mas sim conforme as ações realizadas na vida precedente. Contudo, o homem possui a liberdade de mudar seu próprio destino futuro. Para escapar do karma e dos renascimentos, o budismo ensina a conhecer a essência e sair do ciclo.
O budismo se desenvolveu em 3 sistemas. O primeiro busca a libertação individual e o nirvana. O segundo é o do grande veículo, que busca um ideal menos egocêntrico e mais humano, almejando o alcance de um estado de perfeição, o dos bodhisattvas, que permite ajudar outros seres viventes. Por fim, há o do veículo adamantino. Técnicas esotéricas, como o tantrismo, estão associadas ao grande veículo e marcam o lamaísmo tibetano. Anche nelle azioni liturgiche, cerimônias ocorrem na manhã do principal pátio do mosteiro de Emis. Tanto nos gestos das mãos quanto na modulação particular das vozes, as regras tântricas são rigidamente observadas, revelando como exercer o controle psíquico da vida corpórea, culminando na experiência do Yoga Supremo. No Tibete, também se encontram crenças e rituais mágicos, derivados da antiga religião tibetana, o Ban. Uma crença típica era dos oráculos, médiuns possuídos por forças extraterrestres que proferiam respostas obscuras. O Dalai Lama buscava o oráculo de estado em emergências. Alguns monges do mosteiro de Lamayuru, um dos mais antigos e ricos de Ladakh, dedicam grande parte do seu dia à restauração de numerosos afrescos. Essa operação se desenrola de uma maneira peculiar. Após moer minerais locais em recipientes especiais para obter as cores, não se tenta restaurar as pinturas antigas para revelar o que restou da execução primitiva, mas se procede a uma reconstrução fiel às regras dos textos iconográficos. A pintura, assim como outras formas de arte, está a serviço do pensamento religioso e serve, sobretudo, para dar evidência às teorias. O simbolismo das cores é protagonista nas representações pictóricas. O branco simboliza meditação, e o vermelho representa generosidade. O estilo das composições tem inspiração chinesa, evidente na estilização das figuras e na importância dada à natureza, como nuvens, água e flores. A arte expressa calma contemplativa ou movimento. A analogia entre a pintura e os perfis das montanhas Himalaias. Um aspecto relevante da cultura lamaísta é a exigência de representar, por meio de formas simbólicas, princípios religiosos e entidades metafísicas. O mandala é a forma mais típica dessa representação simbólica. Ele se estrutura como um diagrama concêntrico, geralmente circular, e ilustra, por meio de uma sucessão de imagens, os elementos das doutrinas. A meditação sobre o mandala, através da representação mental dos símbolos ali descritos, favorece o progresso do conhecimento e a penetração nos mistérios doutrinários. O tema fundamental do mandala é a roda da vida. Pela pintura, são visualizadas as 6 categorias de existência, as quais se acede no momento do renascimento:
com base nos méritos ou culpas da vida precedente. No nível mais alto, encontram-se as deidades. Surgem os asuras ou semideuses. Vêm homens e animais com natureza espiritual e corpórea. Abaixo, pretas infelizes e condenados nos infernos. Nenhuma dessas condições é permanente e, portanto, nem a condição infernal nem a divina estão livres da lei cósmica do samsara. Não é sequer desejável aspirar à condição divina, pois os deuses facilmente se deixam levar pela preguiça e pela presunção, correndo o risco de uma queda considerável no momento do renascimento. Por qual caminho, então, deve o sábio proceder? O Buda havia indicado as 4 nobres verdades. A vida é dor, e a dor nasce do desejo. A dor se suprime eliminando o desejo, e existe uma prática para fazer isso. O sábio busca o nirvana, estado indefinível. Ele é apenas a ausência de perturbação e conflito entre o bem e o mal, e o definitivo libertar-se da roda da vida. A tradição lamaísta desenvolveu o conceito de budidade, uma condição que tende a substituir o ideal do nirvana. Um ideal ético introduziu a compaixão. Bodhisattvas atrasam sua iluminação para ajudar outros. Durante a giornata, trombetas e conchas chamam monges à liturgia, celebrada nas refeições. Em teoria, o culto é substancialmente um ato de purificação que visa a aquisição de um karma de mérito. Na prática, o ato litúrgico também pode ser direcionado a outros propósitos, como longa vida e riqueza. O ato da oferta se realiza em 3 fases. Primeiro, monges sentados em lótus salmodiam textos sagrados. Para obter essas sonoridades vocais particulares, os lamas cultivam sua voz desde a primeira infância. Na segunda fase, as orações são acompanhadas pelo som de instrumentos musicais, como trombetas de várias medidas, sinos, gongos, tambores, tímpanos e conchas. No decorrer dos séculos, a liturgia lamaísta elaborou, levando em conta as técnicas tântricas nas quais o elemento sonoro e o sopro são as energias criadoras do universo.
uma ciência de sons que constitui outro capítulo válido e sugestivo da arte religiosa. O som, de fato, assim como o movimento mecânico do moinho de oração e a representação do mandala, representa a transposição sensível em uma ordem material de uma realidade espiritual. Tem, em suma, o objetivo de favorecer a visualização da realidade sobrenatural, seja para honrar a divindade, seja para obter uma maior perfeição da própria vida espiritual. Na terceira fase, há um banquete ritual com chá e tsampa. Entre as cerimônias mais importantes do lamaísmo, destaca-se aquela que acompanha a morte de um homem, chamada em tibetano de Poba. Com eles, o lama, seguindo estritamente as regras descritas no Bardo Todou, o livro tibetano dos mortos, exorta o espírito do defunto com orações e ritos a sair definitivamente do corpo. De acordo com uma crença tipicamente lamaísta, devem-se passar pelo menos 7 semanas antes que uma nova vida ocorra na roda da existência. Orações do lama podem determinar melhor renascimento. As danças sagradas, realizadas uma vez por ano no mosteiro de Emice, são outro aspecto da liturgia lamaísta. Leigos são espectadores, apenas monges dançam. Com estas cerimônias ritualísticas e simbólicas, eles evocam, por meio de ritmos orquestrais e mímicas, as lutas contra demônios e o contraste de forças malévolas, culminando no triunfo final do espírito do bem e da religião budista. Simbólica. As enormes máscaras, de madeira ou papel machê, guardadas em mosteiros, também são simbólicas. Ladakh, com suas antigas tradições, sua cultura profundamente impregnada de espírito religioso e seu ritmo de vida ainda ligado ao contato primordial com a natureza, encontra-se hoje em clara contradição com os modelos produzidos pela civilização tecnológica contemporânea e com a própria evolução dos conceitos de participação social e política. Se por um lado Ladakh é guardião de um tesouro inestimável, por outro, não é concebível que este canto do mundo possa permanecer alheio ao desenvolvimento social da humanidade como um todo. Do Himalaia, além da sugestão das belezas naturais e dos valores estéticos e culturais do lamaísmo, um severo alerta chega às sociedades tecnologicamente avançadas. Esse alerta incita a reavaliar a realidade do espírito, a condição problemática da existência e a responsabilidade moral do ser humano em questionar o sentido da vida e da morte.